Cacá, eu estou um pouco pistola hoje por causa desse Elon Musk aí, que ele está desrespeitando muito o Brasil. E hoje ele fez uma postagem que eu fiquei assim chocado, que ele ameaça o chefe de Estado, né? Não tem nem pé nem cabeça a postagem, né? Só ele está completamente fora da casinha. A menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegais apreendidos da X e da SpaceX. Começa que ele errou aí, ele está tão doido que ele até errou a empresa. Não é o STF bloqueou bens da Starlink. SpaceX é a empresa dele que vai para Marte. O STF não mexeu com essa empresa, mas ele está meio fora da casinha. Mas aí ele fala o seguinte, Cacai: buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo também. Ele fala como se ele fosse o dono do mundo, literalmente, né? Dono do mundo, que tem bens do governo brasileiro nas mãos dele. Ninguém sabe o que ele quer dizer, mas é uma ameaça, né? Espero que Lula goste de voar em avião comercial. É uma ameaça vaga, mas é uma ameaça, um desrespeito inacreditável. Mas, enfim, tem tanta coisa que a gente pode comentar, mas eu quero ver a sua opinião sobre essa confusão toda aí do Elon Musk, por favor. Olha, na verdade, esses abusos que ele continua fazendo, de certa forma, servem para mostrar a justeza do ato do Alexandre. Eu tenho para mim que você tem desde um complexo de vira-lata, que faz com que algumas pessoas critiquem a decisão do Supremo, até essa ultradireita ensandecida que quer desmoralizar o Supremo como estratégia. Eu tenho falado sobre isso. Há uma estratégia até mesmo da defesa dessa ultradireita ligada àqueles que ainda não foram processados em 8 de janeiro, Bolsonaro, alguns generais de alto coturno, alguns políticos e financiadores, que a estratégia é desmoralizar o Alexandre, o ministro Alexandre, e desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. É importante notar que essa decisão do Alexandre ela não é só correta, como ela foi necessária. Esse bilionário veio descumprir ordem judicial de uma forma desrespeitosa. O Alexandre mandou primeiro comunicar lá no dia 28 que tinha 24 horas para tomar algumas medidas, simplesmente não cumpriram, desdenharam, a ponto de chegar na Procuradoria-Geral da República. O doutor Paulo Gonet, muito corretamente, deu uma manifestação dizendo que na ordem judicial ela pode ser até, você pode ter o recurso dela, mas jamais tratar com desprezo que foi tratado, até para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, ou as pessoas não leram as decisões e não entendem o que está acontecendo, ou há uma claríssima má-fé e vontade de tentativa de desmoralizar o Supremo. A ordem do ministro Alexandre ela é fundamentada, é técnica e ela é necessária. Como é que pode um bilardário chegar no Brasil, tratar o Brasil como se fosse um terreiro dele? É isso aí, ó. Em vez dele reconsiderar, gente, são vários os pontos. Um dos pontos que está ressaltado na decisão é que ele se negava a ter um representante do Brasil para não ter que cumprir as decisões. Como é que uma empresa pode desrespeitar a legislação brasileira e tentar existir aqui no Brasil sem ter uma representação específica? É muito absurdo. Assim, eu fico impressionado de ver que tem ainda alguns jornalistas que criticam, tem alguns juristas que têm a coragem de criticar. Para mim, só existe uma interpretação. É uma tentativa desesperada que existe parte desse grupo, porque se você for ler a decisão do Alexandre, ele fala que, especialmente da X, dessa plataforma, que foi uma plataforma que tentou, que serviu como base para disseminar discursos de ódio, discursos de violência, discursos contra a democracia, contra o Supremo Tribunal Federal, ou seja, contribuiu, está dito na decisão, contribuiu fortemente para a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então, tudo isso me remete a algumas questões que eu tenho tentado debater e tenho escrito sobre, que é essa clara intenção da defesa destes que estão esperando. Agora estão dizendo que até o final do mês de setembro vai terminar o indiciamento de Bolsonaro, mas o seu grupo mais próximo, para que eles possam, enfim, terminar o inquérito do 8 de janeiro. Tudo isso está no meio dessa grande, eu diria ainda, dessa última, talvez, tentativa desse grupo de ultradireita desesperado para desestabilizar o país. Não é crível que você
vá criticar uma decisão. Tem juízes, tem advogado defendendo, criticando o ministro Alexandre, dizendo que houve abuso. Como abuso? Ele faz uma ordem judicial que não é cumprida, que é desprezada, como bem disse o doutor Paulo Gonet. Além de descumprir a ordem, sequer tem o cuidado de cumprir a primeira ordem, que era ter o representante do Brasil. Ou seja, nós estamos frente... tudo bem que você pode pensar, não, ele está fora da caixinha, está descontrolado. Isso é uma estratégia. Nós vivemos uma estratégia de grupos de ultradireita. Não acredito em uma desorganização ou um descontrole, não. Tudo isso, isso me remete a uma coisa que me impressionou muito, eu até escrevi um artigo sobre isso semana passada, que é uma manifestação daquele Steve Bannon, que foi o estrategista do Trump, numa entrevista que ele deu dia 1º de julho para o New York Times, onde ele fala claramente: vocês vão ter saudades do Trump, tendo em vista os que estão vindo por aí. E essa plataforma X servia exatamente para esses translocados que alimentam um discurso de ódio. A medida do ministro Alexandre, felizmente, foi imediatamente submetida ao plenário da primeira turma e, por unanimidade, foi mantida, o que é importante. As decisões judiciais que têm essa repercussão, é muito ruim que elas sejam feitas monocraticamente, sem se submeter depois ao plenário. Ser monocraticamente é necessário, muitas vezes. A decisão liminar, ela serve exatamente para casos em que é necessário ter urgência. Nesse caso, tinha urgência. Ele estava descumprindo, deu um prazo X e ele descumpriu o prazo. Então tem o que fazer. É a tentativa de desmoralizar o Poder Judiciário. Isso que nós temos que pensar. Quem está por trás da tentativa de desmoralizar o Poder Judiciário? A gente sabe, pelo menos, a que grupo é beneficiado com essa tentativa de desmoralizar. Eu acho que a medida foi correta e não acho que seja nenhuma desorientação deles, não. É uma estratégia do caos, é a estratégia da não política, é a estratégia do enfrentamento da ordem constituída, é a estratégia de tentar desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Tchau!